vamos partir desse texto para a nossa reflexão nessa noite, e depois teremos alguns outros aí. Então, se você tem a Bíblia, se você usa o celular, o tablet, fique aí com ela na sua mão. Vamos lá? 3, 2, 1, todos acharam? Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, tornou ir ter com os judeus e disse-lhe: não acho nele crime algum. Essa é o texto base que nós vamos usar para a nossa reflexão nessa noite. Vamos orar? Pai, te agradecemos pela tua palavra, ela é fiel, é verdadeira, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. E nessa noite, Senhor, ao transmitirmos essa palavra, que, ó Deus, que a tua verdade alcance os nossos corações, a nossa mente, mas que o teu Espírito Santo desça até os nossos corações e que a tua palavra seja aplicada em nossas vidas para causar mudança, transformação, pois é isso que o Senhor deseja para nós. Em nome de Jesus. Amém. Aqui nós encontramos apenas um pedacinho da conversa que Pilatos teve com Jesus por ocasião do julgamento de Jesus. Jesus foi preso pelas autoridades judaicas e foi conduzido então à presença de Pilatos para que ele fosse julgado por eles. Os judeus queriam eliminar Jesus de alguma maneira, mas eles não tinham autoridade jurídica para fazer isso, uma vez que eles estavam debaixo do domínio dos romanos. Então, quem tinha autoridade para julgar e sentenciar Jesus eram somente a autoridade romana. Tá? E ele foi levado até Pilatos, e lá diante de Pilatos, eles tiveram uma conversa. Tá? Segundo o historiador Flávio Joséfo, a conversa deles não se resume apenas ao que está registrado no Evangelho. Eles conversaram mais coisas, a língua utilizada pelos dois foi o aramaico, então houve uma identificação entre Pilatos e Jesus. Ali Pilatos não falou nem no grego, que era a língua comum, nem na sua língua original, o latim, mas conversaram em aramaico, que era uma língua comum usada pelos judeus nesse tempo. E é interessante que a retórica aqui, ela revela a indagação que já havia naquele tempo. A essa altura, Pilatos já havia ouvido falar sobre Jesus. No capítulo 18, vocês já têm ali o relato, até chegar no capítulo 18, o relato de todo o ministério de Jesus. E lá no capítulo 8, ele se declara como sendo o caminho, a verdade e a vida. Ele diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, o tema central da mensagem de Jesus era a verdade. Jesus veio para estabelecer a verdade, e Pilatos certamente havia ouvido falar já acerca disso. Nós devemos entender aqui todo um contexto. Pilatos não estava lá de boa, assistindo uma novela, quando chegaram empurrando Jesus: esse cara aí, ele precisa ser condenado à morte. Não, nada disso, gente. Tratava-se de um julgamento, tratava-se de um momento de formalidade. Jesus havia sido interrogado pelas autoridades judaicas durante toda a noite. Aqui já está amanhecendo o dia, e nas primeiras horas do dia ele é levado até lá. Havia já sido lavrado todo um processo, já havia sido iniciado. Então eram passos de decisões que estavam sendo tomadas em relação àquilo. Há muitos anos atrás eu li um artigo escrito por Rui Barbosa, e Rui Barbosa, ele fez uma análise jurídica de todo o julgamento de Jesus e apontava para todos os erros jurídicos que ocorreram nesse julgamento. E aqui é uma parte desse julgamento, e lá está Jesus diante de Pilatos. E a pergunta que Pilatos faz era a retórica existente naqueles dias. E essa pergunta é pertinente até os dias de hoje. O que é a verdade? Nós devemos entender que aqui havia um contexto helenista, um contexto em que filósofos gregos estavam já há centenas de anos trazendo ao povo, de um modo geral, trazendo esses questionamentos. O que é a vida? O que é a realidade? O que é a verdade? O que é a morte? São perguntas que nós vemos a humanidade fazendo há muito tempo. Tá? Então, a gente percebe aqui
um caminho em que o conhecimento ele vai se intensificando, o conhecimento vai crescendo, o conhecimento vai evoluindo, vamos usar esse termo aqui, tá? Não casa bem aqui com o que eu quero dizer, mas vamos pensar dessa maneira, para que a gente entenda todo o contexto que está acontecendo naquele momento lá, tá? E ao fazer essa pergunta, é interessante que Pilatos não esperou pela resposta. Anteriormente, Pilatos havia perguntado a Jesus: estão dizendo que você é rei mesmo? Porque ele viu nos autos, viu no processo. Era uma das acusações, porque ele precisava ser acusado diante da lei romana. E não havia como acusá-lo diante da lei romana. Então você está se dizendo rei, ou seja, então nesse caso a acusação, ele é um usurpador, ele é um agitador político. E Jesus respondeu para ele: eu sou, mas o meu reino não é desse mundo. Logo Pilatos então disse: bom, então uma conversa que não diz respeito a mim. E a seguir ele diz assim, que é a verdade. Por quê? Porque ele já sabia sobre o que Jesus falava. E agora ele não aguarda a resposta, mas ele já se dirige às autoridades que o haviam apresentado e diz: não encontro nele crime algum. Ou seja, não havia razão, segundo a lei romana, para que Jesus fosse acusado. Agora entra uma outra situação aqui. A situação é política. Pilatos estava numa saia justa. Por quê? Porque a aristocracia judaica, formada pelos grupos dos saduceus e os fariseus, estava pressionando Pilatos desde que ele assumiu a prefeitura lá de Jerusalém. Quando ele assumiu, alguns anos antes, ele foi com estandartes do imperador, e os judeus fizeram o maior auê por conta disso. Pilatos então coloca a polícia, o exército, os guardas romanos, para conter aquela agitação toda, e o que eles fizeram? Incitaram as pessoas para que se deitassem nas ruas. Dessa forma, ele não teve o que fazer a não ser recuar e retirar os estandartes com as imagens do governador da cidade de Jerusalém, do imperador da cidade de Jerusalém. Agora, nessa situação, ele está, como eu disse, numa saia justa. Por quê? Porque ele está sendo pressionado pelas autoridades, a aristocracia judaica lá, e eles tinham influência, tinham poder sobre o povo naquele lugar, naquela cidade, e ao mesmo tempo ele precisava dar uma resposta. E a resposta que ele dá foi a seguinte: ele respondeu com os mesmos princípios da religião judaica. Ele lava suas mãos, e ele diz assim: olha, eu estou livre do sangue deles, a responsabilidade é de vocês. Quem vocês querem que eu solte? E como estava chegando a Páscoa, também era uma outra tradição, se soltaram preso. E eles pediram então que Barrabás fosse solto, e Jesus foi condenado. Uma outra situação que o historiador Flávio Joséfo também descreve é a seguinte: Pilatos percebeu, observou que Jesus estava disposto a morrer. E segundo esse mesmo historiador e alguns outros, não existe relatos bíblicos acerca disso, a história secular. Pilatos e a sua esposa Cláudia teve sonho, e ela chega para Pilatos e diz: não mexa com esse homem porque eu tive um sonho e nós somos muito atribulados por conta disso. Eles acabam se tornando cristãos. Pilatos ainda continuou no cargo dele por mais 10 anos, depois ele vai para Roma, chamado pelo imperador, e não se ouve mais falar dele na história. É interessante, irmãos, que ele é um personagem muito importante em toda a narrativa bíblica. Mas o que eu quero destacar hoje não é a história do Pilatos, não é a história se ele converteu ou não, mas eu quero destacar aqui a pergunta que ele faz: que é a verdade? E talvez seja essa a minha pergunta, a tua pergunta, o questionamento da maioria das pessoas, você que está assistindo em casa. O que é a verdade? A verdade, segundo o mundo, segundo os filósofos, segundo os sofistas, a verdade é algo relativo. E uma vez que ela seja algo relativo, eles dizem que não existe verdade absoluta, porque cada um descobre por si a verdade. Ou seja, segundo o conceito filosófico reinante nos dias atuais, não existe um padrão, não existe um ponto de partida original.
Então nós vivemos hoje essa situação do relativismo, em que tudo é válido, depende do ponto de vista de cada um. É interessante, queridos, que se não existe um padrão, não existem regras. Se não existe um padrão, não existe moralidade. Se não existe um padrão, não existe mais certo nem errado. Mas eu quero mostrar para vocês que existe um padrão. Isso aqui que eu estou abrindo aqui para vocês, todo mundo sabe o que é? Isso é 1 metro. E esse é 1 metro que tem 1 metro. Quanto vale 1 metro? 100 centímetros, correto? Ou 50 polegadas. Isso vale 1 metro. Quem disse? Quando disse? Por que disse? Isso aqui é um padrão. Quando você lê a Bíblia, você vê as medidas em côvados, correto? E tantas coisas, tinha um côvado, tantos côvados disso, côvados de altura, côvados de largura, côvados de comprimento. Quanto valia um côvado? Um côvado valia exatamente a medida que ia da ponta do cotovelo à ponta dos dedos do rei. Agora, se eu pegar o pastor Henrique, o pastor Adilson, nós temos um côvado relativo. Vocês estão entendendo? Agora imagina só se eu questionar o padrão. Eu dizer, não, eu não concordo que isso aqui seja 1 metro. Eu quero que seja 80 centímetros, ou eu quero que seja 1,10 m. O que vai acontecer, hein, Rony? Você que é engenheiro. Vai dar bom? Vai dar ruim, né? Vamos construir um prédio? Vamos construir um prédio com unidades relativas? Vamos construir um prédio sem padrão? Gente, agora imagina só, eu estou me referindo a um prédio, a tijolo, concreto, ferro, cimento. Imagina construir uma vida sem ter um padrão. Imagina construir uma vida sem ter uma origem, uma base, no que nós nos firmamos, no que nós nos estabelecemos. Irmãos, se a sociedade continuar pensando dessa forma, as uniões, elas têm deixado o padrão original que Deus estabeleceu. O que Deus estabeleceu ao criar? O homem e a mulher. E ele diz, sede fecundos e multiplicai e enchei a terra. Está aí. Qual é o padrão? O padrão é a unidade, é a união de um homem com uma mulher. Se perdermos esse padrão, o que acontece com a sociedade? Vocês estão entendendo? Então, quando nós vamos falar sobre verdade, é necessário que nós pensemos a partir desse ponto de vista filosófico. Eu preciso de um padrão. E o padrão estabelecido por Deus é um padrão original, é um padrão que não tem mudança, é um padrão que não tem variação. Quantas horas tem um dia? 24. Mas se você quiser um dia de 20 horas, um dia de 21, depende. O dia hoje está ruim, eu vou reduzir, eu não quero mais 24, hoje eu quero menos. Tem como? Não tem, gente. A natureza, as coisas criadas, elas foram estabelecidas conforme um padrão. O que o homem fez, pura e simplesmente? Ele descobriu o padrão. Ou seja, ele descobriu a verdade. Como que as horas eram medidas antigamente? Pela posição do sol. Como elas são hoje? Pelo relógio. Eu não sei ver as horas pelo sol. Mas eu sei quando é de manhã, quando é de meio do dia e quando é de tarde e de noite. Mas não sei dizer exatamente que horas são. Mas as pessoas descobriram. Assim é também a verdade de Deus. Ela precisa ser descoberta. Nós precisamos descobrir o padrão, como a verdade de Deus funciona. Mas o que nós temos enfrentado nos nossos dias, irmãos, é exatamente o oposto. Forças contrárias, para que a gente descubra esse padrão estabelecido por Deus. No sentido comum, verdade significa estar de acordo com a realidade, ou fidelidade ao original, o padrão. Esse é o sentido comum. Irmãos, se não existir uma verdade absoluta, tudo for relativo,
também não existe realidade. Quem estuda aí ensino médio, aí filosofia, vocês lembram daquela aulinha lá? Que as coisas não são o que parecem ser? Já assistiram essa aula? Eu não sei o nome dos filósofos, eu faço uma confusão na minha cabeça, mas eu sei o conceito. Queridos, eu quero dizer para vocês, a Bíblia é um livro que nos traz certezas e não incertezas. A Bíblia é um livro que nos dá segurança e não insegurança. Por isso que nós vemos, irmãos, tanta confusão, tanta gente adoecendo nos nossos dias. Por quê? Porque estão perdendo as referências, estão perdendo os padrões. Eu quero dizer para vocês, Deus tem a resposta, porque Ele tem a verdade, Ele próprio é a verdade. No âmbito da fé, existe um padrão, existe um projeto original. Vamos ver o que diz Efésios, capítulo 4, versículo 4 ao versículo 6? Por gentileza, acha aí na sua Bíblia. Efésios, capítulo 4, 4 a 6. O que está escrito lá? Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Amém. O que está escrito aí? Afirmações. Não está escrito, existem alguns corpos, existem alguns espíritos, existem alguns tipos de esperança na qual vocês possivelmente sejam chamados. Mas aqui está um padrão. O padrão estabelece que existe unidade. Que todos nós somos chamados e dirigidos num só sentido. O mundo, porém, o pensamento do mundo, a filosofia que nós encontramos nos dias atuais, e que vem se desenrolando gradativamente, e alguns têm chamado isso de liberdade, mas a direção que isso está apontando é a direção da destruição, é a direção do caos, é para afastar as pessoas do princípio, para afastar as pessoas da realidade existente em Deus. Então, quando nós partimos do princípio de que Deus é um só, e que todas as coisas foram criadas por Ele, eu estou me referindo a um Deus com D maiúsculo, tá? Nós podemos, a sociedade, o mundo, construir diversos outros deuses, mas aí a gente vê todo o relativismo. Até mesmo os povos antigos, eles cultuavam deuses relacionados às coisas que o Deus da Bíblia criou. Então eles tinham Ra, o Deus Sol, eles tinham a Lua, eles adoravam o rio Nilo, eles adoravam as montanhas, haviam relações de divindade com todas essas coisas. Mas é muito interessante a gente pensar o seguinte, todas elas ligavam ao único Deus Criador, um único Deus absoluto. E é esse Deus revelado em Jesus Cristo que nós entendemos, cremos e servimos, amém? A Bíblia nos chama para nós já chegarmos a Deus, ou seja, para nós olharmos para essa realidade única, exclusiva, tá? O caminho de Deus é um caminho de certezas, não um caminho de incerteza. O que é a verdade? A verdade é o próprio Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado em seu Filho Jesus. Por isso que ele se autodeclarou, eu sou o caminho, não é um caminho, o artigo é definido, tá? Ele é o caminho, ele é a verdade, mais uma vez artigo definido, e ele é a vida. Portanto, queridos, não existe alternativa. Se eu quero viver, desfrutar da vida que ele mesmo fala no Evangelho, a vida abundante, a vida plena, eu preciso seguir esse caminho. Eu preciso conhecer essa verdade para desfrutar dessa vida. Queridos, e quando olhamos para a história de Jesus, quem nós encontramos? Vamos pensar aqui um pouquinho. Jesus está diante de Pilatos. Quem é a autoridade ali? A autoridade terrena é Pilatos. Mas essa autoridade que Pilatos tinha, ele só tinha porque quem deu essa autoridade para ele? O Jesus que está sentado na frente dele.
Vocês imaginam que Jesus está ali, ansioso, como às vezes a gente fica, né? Existem sinais corporais, né? Ansiedade. Vocês acham que Jesus estava assim? Jesus estava enxugando as mãos, igual eu estou aqui assim, suando aqui? Não. Jesus estava todo pleno, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia a razão dele estar ali. Ele sabia o motivo pelo qual ele veio a esse mundo. Queridos, quando eu e você nos estabelecemos, nos firmamos num padrão, que é a verdade, nós vamos descobrir quem nós somos e qual é o nosso propósito. Portanto, as coisas se tornarão muito mais fáceis. Mas se nós andarmos num caminho de incerteza, num caminho de insegurança, só irá nos restar ansiedade, temor, medo, preocupação. Por isso eu quero chamar a atenção de vocês nessa noite. Nós vamos ter um período, uma oportunidade no finalzinho para orarmos. Senhor, revela para mim a tua verdade. Eu quero sentir essa segurança, eu quero viver essa segurança, eu quero viver essa plenitude que o Senhor fala, que eu posso viver e desfrutar. E eu quero dizer para vocês uma coisa, essa oração que eu quero fazer com vocês é a oração que eu faço também. Porque onde está a nossa certeza, a nossa segurança? Está exclusivamente em Deus. João 14,6, eu sou a verdade. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar do quê? Libertar justamente disso. Libertar do questionamento, libertar da dúvida, libertar do quem eu sou. Vocês sabem aquela história do mineiro? Tem mineiros aqui? Tem gente mineiro aqui? Tem, né? Mineiro é um povo maravilhoso, eu gosto demais, meu sogro é mineiro. Né? Mas o mineiro, quando ele questiona filosoficamente, sabe como é que ele faz? Ele não faz como William Shakespeare escreveu, né? Ser ou não ser, eis a questão, né? Be or not to be, né? Em inglês originalmente. Mas o mineiro diz assim, quem coçou, oncotô, oncovô. O mineiro fala assim. Se você é mineiro, se identificou, né? Eu sei disso. Queridos, você precisa saber quem você é. Você precisa saber onde você está. E você precisa saber para onde você vai. Isso é descobrir a verdade. E quando nós descobrimos essa verdade, queridos, nós vamos andar de forma plena. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Esses dias eu compartilhei em alguns grupos de WhatsApp uma figura bem legal. Um lago, uma beira de rio assim, mas forrado de jacaré. Mas tinha jacaré de todo tamanho lá, grande, pequeno e tal. No meio dos jacarés, toda plena, estava uma capivara. Isso é saber conviver com o perigo. Isso é saber quem é. Na legenda da figurinha era assim, se você mora num bairro difícil, o importante é ser amigo da galera. Mas, gente, é exatamente isso. O mundo é um lugar difícil, o mundo é um lugar hostil, o mundo não é o nosso lugar. Mas a gente está aqui, está cheio de jacaré em volta. E eu e você somos a capivara. Mas nós estamos plenos. Somos ou não somos? Por quê? Porque nós sabemos em quem temos crido, nós temos confiança na verdade, e a verdade é absoluta, a verdade não é relativa, a verdade é o que é e ponto final. Louvado seja Deus! A palavra diz assim, que devemos conhecer a verdade, ou seja, a verdade é algo que não é apresentado de uma única vez para nós, mas é algo que nós precisamos crescer nela, crescer conhecendo a verdade. Na palavra em Oséias está escrito assim, Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E em Oséias 4,6 diz assim, o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Agora eu quero que você pense um pouquinho, em quantas coisas você é ignorante? Eu sou em muitas. E olha que eu gosto de ler, gosto de estudar, eu sou curioso. Mas, gente, pensa num cara ignorante. É esse que está falando para vocês.
Mas, ó, tapadão mesmo. De manhã eu fiz uma pergunta aqui de matemática. Quem é bom de matemática aí? Não levante a mão, porque às vezes você não vai saber a resposta, vai ficar chato. Engenheiro tem que ser bom de matemática. Os engenheiros aí, olha aí. Raiz quadrada de 144, essa é fácil. Só para aquecer. 12? Beleza. Como se calcula a área de um círculo? De uma circunferência? Qual é a fórmula? Πr ao quadrado. Quanto vale π? 3,14. Pastor, cadê o pastor Adilson? Pastor Adilson, essa turma é melhor que a de manhã. Errou, glória a Deus. Os de manhã tem que estudar mais matemática. Gente, por que nós não sabemos isso? Se um dia a gente aprendeu, eu passei pelo ensino médio. Eu fiz vestibular. Não passei no que eu queria. Mas, gente, eu fiz, por isso que a minha área é de humanas, tá? Queridos, nós somos ignorantes em muitas coisas mesmo. E é interessante que a gente quer dar palpite, às vezes, nas coisas que a gente mais ignora, não é verdade? Agora, vamos pensar em relação às coisas de Deus. Quantas coisas nós sabemos sobre Deus? Quem é Deus? Quais são os atributos de Deus? Quem criou Deus? Qual a idade de Deus? Quando Deus vai morrer? Tem resposta para isso? Tem. Mas por que nós não sabemos? Porque a gente não estuda, porque a gente não conhece. A gente fala de um Deus que a gente não conhece. Quem é Jesus, o filho dele? O filho da Maria, da Virgem Maria, nasceu lá em Belém de Judá. Ainda bem que não foi em Belém do Pará. Queridos, sobre a eternidade, o que você sabe sobre a eternidade? O pastor Iverson pregou uma mensagem maravilhosa esses dias falando sobre a eternidade. Você lembra alguma coisa do que ele disse? Você leu alguma coisa depois disso? Procurou pesquisar, foi no Google e escreveu o que é a eternidade? Por que essas coisas não nos atraem? Por que a gente não tem curiosidade de saber disso? Mas às vezes a gente quer saber de coisas que não tem nada a ver, que não vão acrescentar absolutamente nada na vida da gente, mas são essas coisas que entopem a nossa vida, entopem a nossa mente, entopem nosso coração. Uma vez eu estava assistindo uma série junto com a Débora e a Júlia, do Sherlock Holmes, e ele parado assim, diante de um quadro imaginário, e ele ficava assim, separando as coisas, empurrava para a direita, para a esquerda e tal. Aí o Watson, o colega dele, chegou e disse: o que você está fazendo? Ele disse: estou deletando tudo aquilo que não me interessa da minha mente. Se a gente pudesse fazer isso, gente, nossa! Mas quanta tranqueira a gente carrega na cabeça, quanta coisa enche a nossa mente, enche o nosso coração, e a gente vai lá, liga a TV e fica engolindo aquilo, ouvindo aquilo. Às vezes tem casa, gente, que a gente chega, mais de um ano eu já não visito mais gente, mas quando eu visitava, né, às vezes acontecia que o horário que a gente vai, que as pessoas estão em casa, é das 8 horas em diante. Gente, você chega para conversar com as pessoas, para visitar as pessoas, orar com as pessoas, animar as pessoas, porque às vezes eles até chamavam: pastor, vem na minha casa. Mas, gente, a maldita da TV continuava ligada. Primeiro é um desrespeito com quem você está recebendo na tua casa. Gente, se chegar quem for na sua casa, o papa, o bispo, o pastor, desliga a maldita da TV. Uma vez eu li uma história, não sei se tem fundamentação, se é verdadeira, mas eu vou contar para vocês. Um padre numa paróquia, ele colocou no telão da igreja aquela chamada, aquela vinheta do carnaval. Vocês lembram? Não sei dançar igual ela. Gente, o povo ficou escandalizado. O padre colocou isso na igreja. Aí, quando ela dançou tudo que tinha que dançar lá, assim, vestida só com purpurina, ele se dirigiu à congregação dele e disse assim: irmãos, por que você se escandalizou? Porque aqui
é a casa de Deus, você chama aqui de casa de Deus, eu quero dizer, o lugar mais sagrado que você tem é a sua casa, o seu lar, e essa mulher dança várias vezes ao dia lá, nua, na frente dos seus filhos. E a gente está exposto hoje, a gente recebe toda essa carga, toda essa nojeira, e aí o que acontece? Você começa a ver os seus filhos com comportamento estranho, esquisito, você mesmo começa a pensar coisas que não devia pensar, a olhar para coisas que você não deveria olhar, vai nascendo em você todos aqueles pecados que são anunciados lá, a cobiça, a avareza, a luxúria, a inveja, o orgulho. Vai no Google e digita 7 pecados capitais, estuda cada um deles, você vai ver. Mas tudo isso você está recebendo, e tudo isso, às vezes você está ministrando para os seus filhos, na hora das refeições, come na frente da TV, recebendo o quê? Queridos, é preciso que a gente seja menos ignorante, então vamos gastar o nosso tempo em coisas construtivas, coisas que edificam, coisas que formam, não coisas que deformam. O que o diabo, Satanás, o inimigo de Deus, ele quer fazer justamente é desconstruir. E a gente vive hoje esse projeto, o projeto de desconstrução, desconstrução do que é padronizado, desconstrução da família, desconstrução da sociedade, desconstrução de um modo geral, desconstrução da autoridade, autoridade de pai, autoridade quem quer que seja, através do quê? Através de um sistema em que todo mundo tem direito a ter a sua própria verdade, buscar a sua própria verdade, se realizar na sua própria verdade. E é o que a palavra de Deus diz, daqui a pouco começam a chamar de bom aquilo que é mal e de mal aquilo que é bom. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que talvez encha o coração de vocês. O que o Espírito de Deus traz para nós, pela sua palavra, palavra de verdade, sobre a verdade, é o seguinte, que nós, queridos, não somos a minoria, não é o mundo que está certo, somos nós que estamos certos, porque nós estamos com a verdade e vivemos a verdade, amém? Então sou eu e você que vamos exercer pressão sobre o mundo, eu e você que vamos exercer pressão sobre toda essa filosofia do mundo. Louvado seja Deus, você recebe isso, crê nisso? Como que você pode descobrir a verdade, crescer na verdade, aprender sobre a verdade? A primeira coisa, descobrir a verdade pelas evidências. Quais são as evidências que atestam que você vive de fato a verdade e anda na verdade? Se hoje você fosse acusado de ser um cristão, qual seria a acusação contra você? Pensa. Outra questão, como se descobre a verdade? A verdade nunca se contradiz. Então nós, como igreja do Senhor, como família de Deus, 1 João 4,20, está escrito o seguinte, se alguém diz que ama a Deus e não ama seu irmão, é mentiroso, nele não há verdade. Pronto. A verdade não é contradizente. Ah, mas eu amo a Deus, eu amo a obra de Deus, eu dou até minha oferta, meu dinheiro lá. Ah, e aquele parente teu lá e tal. Não quero nem ver, nem pintar de ouro. Que verdade você está vivendo? Você está no engano. E o engano é tão sutil que a pessoa está no engano achando que está na verdade. Alguém aqui alguma vez já pegou uma nota falsa? Por que você pegou a nota? Porque era falsa, né? Você diz, não vejo a hora de pegar uma nota falsa, e tem que ser aquela de duzentão. Foi assim? Não. E quando você descobriu que a nota era falsa, qual foi o teu sentimento? Vou matar o cara que me deu esse duzentão. Porque eu sou crente, mas o meu braço não. O engano, gente, o engano é pior do que a mentira. O engano, ele é o que a maioria das pessoas vive, no engano. A cobra, quando ela seduziu o primeiro casal a pecar, ela enganou. E é esse engano que eu e você vivemos diariamente, temos que lidar com ele.
Não, seguinte, você é bom, você é legal, olha, você é o cara. Agora, ele lá está pisando no teu pé. É ele lá que não está deixando você crescer. Mas se um dia você fizer isso aqui, ó, você vai ser igual a ele. E aí tem empregado enganado, que quer ser igual ao patrão. Então, não, tem que ser igual ao patrão. Pô, estou trabalhando, estou enriquecendo meu patrão. Glória a Deus, quanto mais rico ele for, melhor vai ser para você. Garantia de emprego. E a palavra de Deus diz assim, que nós levamos prosperidade às pessoas. Então leve, faça com que as pessoas para as quais você trabalha prosperem, cresçam muito. Não vivam engano. A outra coisa, como descobrir a verdade? É a exclusão do meio termo. Não existe meia verdade. Ou eu sou todo nascido, ou eu vivo inteiramente para Deus, segundo a vontade dEle, ou nada. Vocês querem ver o que está escrito em 2 Reis 17:33? Vocês vão descobrir a razão pela qual as 10 tribos do norte, as 10 tribos de Israel foram dizimadas completamente pela Síria. Vejam lá, 2 Reis 17:33. Está escrito o seguinte: assim temiam o Senhor, mas também serviam aos seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Como que eles passaram a viver? Viver uma vida dupla, né? No sábado eu estou lá, servindo a Deus, meu sacrifício, minha adoração a Yahvé, o que me tirou do Egito, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no domingo, não havia exclusividade. Queridos, a verdade é exclusiva. Ou você vive toda ela, ou nada dela. A verdade não se corrompe. Por isso a chamada de Deus, a chamada bíblica é a seguinte: Josué, a retórica vem desde antes. Quando eles entraram na terra prometida, ele disse: vocês escolhem, vocês querem servir esses deuses daqui, ou o Deus que nos tirou do Egito? Eu e a minha casa vamos servir o Senhor. E ele fez isso. A geração dele fez isso, a geração dos anciãos do tempo dele fizeram isso. Quando veio a outra geração, eles abandonaram isso. Aí vem o período dos juízes, que dura 330 anos de desgraça na vida do povo. Quem você serve, diz a quem você pertence. Escreva isso em algum lugar. Quem você serve, diz a quem você pertence. Você é marido, você serve a esposa, está escrito na Bíblia. Você é esposa, você serve o marido, está escrito na Bíblia, e essas são verdades, e são verdades absolutas. O apóstolo Paulo diz assim: eu queria que vocês ficassem solteiros, porque daí vocês podem se dedicar melhor às coisas de Deus, porque o marido, ele precisa servir o mundo para agradar a mulher. Aí, ele tem outras ocupações, outras preocupações. A verdade é essa. Não é o que você fala, não é sobre quem você fala, mas sim a quem você serve. E quem você serve? As escolhas precisam ser feitas, e Jesus diz que há uma porta que é estreita, há um caminho que é apertado. E ele diz: entre nessa porta e ande nesse caminho, porque esse caminho é o que conduz à vida. Não existe duas alternativas, não existe dois caminhos, porque se você não escolheu Jesus, você já está no outro caminho. Não existe um meio termo. Vou contar uma historinha para a gente fechar aqui. Uma ocasião, tinham dois vizinhos que estavam brigando. E aí, um do lado do muro, outro do outro lado do outro lado do muro, né? Um de cada lado do muro. E o diabo estava sentado em cima do muro. E aqueles dois vizinhos não estavam se acertando, não estavam se entendendo. E aí chegou alguém, um pacificador, e diz assim: ô diabo, você está aí, não está fazendo nada nem para esse, nem para aquele? E por que você fica aí sentado só rindo? Aí o diabo diz: eu sou dono do muro. Queridos, ficar em cima do muro é ficar com o dono do muro. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Que o nosso lado seja o lado de Jesus. Que o nosso lado seja o lado da verdade. Que o nosso lado seja o lado da renúncia.
Que o nosso lado seja o lado do serviço. É isso que a palavra de Deus propõe. Essa é a verdade de Deus para nós. Há verdade em mim? Pergunte a você mesmo, há verdade em você? Você vive integralmente essa verdade? Você tem buscado integralmente essa verdade para a sua vida? Qual é a verdadeira motivação? Para viver segundo o padrão de Deus? Ou você tem sido motivado por desejos pessoais e egoístas? Qual é a verdade? Há um padrão, e esse padrão é Jesus. Quando descobrimos a verdade passa a habitar em nós. Jesus é a verdade. Logo, Jesus vive em nós, aqui, fisicamente, e nós vivemos nele, espiritualmente. Toda vez que o sobrenatural acontece na nossa vida, é Jesus que está agindo. Toda vez que o natural acontece, somos nós agindo, mas para a glória dele. Então o seu serviço, você faz para a glória de Deus. Seja lá na sua casa, seja servindo a sua família, seja aqui na igreja, em qualquer atividade, seja no teu trabalho, onde quer que você esteja, o seu serviço, feito pela verdade, para a verdade, glorifica o Senhor. Há verdade em nós? Essa é a pergunta. Como que você pode identificar se por um acaso você não está vivendo enganado? Agora eu quero que você se coloque em pé. E eu vou colocar 3 áreas só para você pensar um pouquinho. Se na área emocional estiver acontecendo uma dessas coisas que eu vou falar aqui, existe um engano plantado no seu coração, e o Espírito de Deus vai mostrar para você agora, e você vai se livrar dele. Você é dominado pela ansiedade, dominado por ela, tristeza, melancolia, raiva, descontrole, não se sente amado. Para você se sentir melhor emocionalmente, você utiliza mecanismos de compensação. Quais são os mecanismos de compensação? Eu mereço. Bebida alcoólica, tabaco, sexo, drogas, remédios, compras abusivas. É a compensação. Emocionalmente, muitas pessoas estão enganadas e elas precisam disso. Na área financeira, quando há engano, quando há dívidas, quando os seus gastos são acima dos seus ganhos, é a compensação mais uma vez. Procrastinação, deixar as coisas para depois, preguiça, falta de coisas, pobreza, miséria. E na área dos relacionamentos, você tem inimigos? Lembrou de um agora? Uma pessoa que você não quer ver nem pintado de ouro. Você não consegue perdoar. Você evita determinadas pessoas. Você troca de relacionamentos amorosos constantemente. É uma área que precisa de conhecimento da verdade. Você conhece a vontade de Deus e você anda segundo a verdade em amor, gratidão e serviço? Amor, gratidão e serviço. Que Deus te abençoe. Vamos cantar. Enquanto isso, diga: Espírito Santo, fala meu coração agora. Eu já ouvi tua palavra, agora eu quero a tua ministração na minha vida. Amém?